A nossa conversa de hoje vai fundo em uma das histórias assim mais cheias de reviravoltas da Bíblia, Gênesis, capítulo 29. A gente vai falar de amor, de muito trabalho e de um engano que, nossa, mudou tudo. Vamos mergulhar nessa história de Jacó, Raquel e Lia. Sabe, Gênesis 29 parece de verdade uma novela bíblica. Tem de tudo. Amor à primeira vista, aquela rivalidade entre irmãs e uma ironia divina que é espetacular. No fundo, é a história de como o grande enganador, Jacó, acaba provando do próprio veneno. Então, o nosso caminho por aqui vai ser o seguinte, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a história, a novela em si. Depois, vamos ver o que alguns pensadores de peso falaram sobre isso. Aí, a gente entra nos detalhes culturais que fizeram tudo acontecer e, para fechar, a gente traz a lição principal disso tudo para nossa vida hoje. Então, vamos lá. Começando pela trama. A história toda gira em torno de uma ideia bem forte. Como o passado de Jacó, as suas próprias enganações, voltam para cobrar a conta. E de um jeito que ele nunca poderia imaginar. O resumo da ópera é mais ou menos assim. Jacó chega lá em Padã Arã, vê Raquel no poço e... pronto. Amor à primeira vista. Ele topa trabalhar 7 anos por ela. E o texto diz que esses anos pareceram poucos dias de tanto que ele a amava. Só que, na noite de núpcias, o sogro Labão troca as irmãs. E ele acorda casado com Lia, a mais velha. Imagina o choque. A ironia aqui é gigante, né? Um enganador sendo enganado. E para conseguir casar com Raquel, ele tem que trabalhar mais 7 anos. 14 anos de trabalho no total. Ok, mas e o que está por trás dessa história toda? Como é que os grandes pensadores da fé olharam para esse enredo? O que eles viram nesses eventos que parecem tão humanos, né? Vamos descobrir. Olha que interessante o que John Calvino diz. Para ele, isso não foi só um golpe de azar ou uma vingancinha do sogro. Não, Calvino via a malandragem do Labão como uma ferramenta que Deus usou para disciplinar Jacó, para formar o caráter dele. Foi uma lição bem dura, mas, segundo Calvino, totalmente necessária. Charles Spurgeon, ele foca numa coisa fascinante aqui. Por um lado, o amor de Jacó por Raquel era tão grande que o trabalho pesado parecia leve. 7 anos passaram voando. Mas, por outro lado, esse amor todo não serviu de borracha para apagar as consequências dos erros dele lá atrás. Uma coisa não anulou a outra. E trazendo para uma visão mais atual, Tim Keller diz algo muito forte. Ele fala que Raquel se tornou o sentido da vida de Jacó. Era um ídolo, sabe? Aquela única coisa que ele achava que, se conquistasse, a vida estaria completa. E a história mostra o perigo disso. Ídolos, eles sempre cobram um preço muito alto. Agostinho de Hipona, por sua vez, faz uma leitura mais simbólica. É como se Lia e Raquel fossem um espelho da nossa própria alma. Ele via Lia, a que não era amada, como a parte de nós que aprende a encontrar valor em Deus, não nos outros. E Raquel, a super desejada, representaria nossa busca constante por amor e validação aqui no mundo. Fascinante. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Peraí, como é que Jacó foi enganado desse jeito? Tão fácil assim? A resposta, gente, está nos detalhes, nos costumes daquela cultura. Vamos dar uma olhada nesse contexto para entender? Para começar, o lugar onde eles se conheceram, o poço. Pensa no poço não como um simples buraco para tirar água. Era tipo a praça principal da cidade. Era ali que a vida social acontecia. Negócios eram fechados, casamentos arranjados. O encontro de Jacó e Raquel ali não foi um acaso qualquer. O texto dá a entender que foi algo providencial. Agora, a peça-chave do golpe, o véu. O costume da noiva usar um véu pesado, somado ao fato de que a cerimônia era à noite, com pouca luz, pronto, era o cenário perfeito para a troca. Jacó simplesmente não tinha como saber quem estava ali debaixo do véu até o dia seguinte de manhã. Aí já era tarde demais. E tem mais. Até os nomes delas já meio que contam a história. Lia, um nome que pode significar cansada ou fraca, reflete a vida dela, sempre em segundo plano. Já Raquel, que significa ovelha, um animal valioso, um símbolo de riqueza, ela era o prêmio, a mais desejada. E a história não para por aí. Ela fala também de injustiça, e muita. O salário de Jacó era, na verdade, um trabalho quase escravo por 14 anos. Mas o ponto mais poderoso aqui é outro. O texto faz questão de dizer: o Senhor viu que Lia era desprezada. E o que ele faz? Ele age. Deus intervém e abre o ventre de Lia.
É uma mensagem clara de que Deus toma o partido de quem é esquecido, de quem é invisível aos olhos do mundo. Tudo bem. Mas e aí? O que essa história, lá de milhares de anos atrás, tem a ver com a nossa vida hoje? É isso que a gente vai amarrar agora na nossa parte final. A primeira grande lição é sobre onde Deus decide trabalhar. Pensa bem, o foco de Jacó, o sonho dele, era Raquel. Mas a grande obra de Deus, a história do povo de Israel, começa de verdade com Lia, a esposa que ele não queria. Isso nos faz pensar, né? Muitas vezes, o trabalho mais profundo de Deus na nossa vida não acontece onde a gente quer, mas onde a gente mais precisa. E isso nos joga direto para uma pergunta bem pessoal. O que é a nossa Raquel? Qual é aquela coisa, ou pessoa, ou conquista que a gente acredita que, se a gente tiver, aí sim tudo vai se ajeitar, a gente vai se sentir completo? A história de Jacó é um baita alerta sobre o risco de colocar toda a nossa esperança em coisas que, no fim das contas, são passageiras. E para fechar, talvez o mais incrível de tudo seja isso. Deus não desistiu dessa família. E que família complicada, né? Cheia de mentiras, ciúme, dor. Mas foi justamente no meio dessa bagunça toda que ele começou a tecer a história da redenção. A grande lição talvez seja essa. Deus não fica esperando a gente ter famílias perfeitas ou vidas arrumadinhas para agir. Ele entra na nossa realidade, do jeito que ela é, e é a partir daí que ele transforma tudo.